Será que o atacante holandês Memphis vai voltar para o Corinthians faltando poucos dias para o término do seu contrato? Clube italiano pode estar preparando proposta milionária por um dos principais destaques do atual elenco do Corinthians, e atacante e lateral esquerdo estão próximos de se tornar opções para o treinador Fernando Diniz. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre atacante e lateral esquerdo, que estão próximos de se tornar opções para o treinador Fernando Diniz. O Corinthians segue a rotina de trabalhos intensos no CT Dr. Joaquim Grava. Atletas que tiraram um período, algumas semanas de férias, descansos, viajaram e no último dia 25 de julho, as atividades no CT Dr. Joaquim Grava foram retomadas e os trabalhos estão se intensificando a cada dia para que o Corinthians volte bem para os compromissos desse segundo semestre dessa temporada 2026. Um dos objetivos da comissão técnica, claro, em conjunto com o departamento médico do clube, é recuperar jogadores machucados, atletas que ficaram um período de fora e, por exemplo, praticamente nem foram utilizados pelo treinador Fernando Diniz. 2 jogadores que estavam machucados estão próximos de se tornarem opções, vão ser opções para o treinador Fernando Diniz. Estou falando do atacante Vitinho que está afastado desde o começo de maio por conta de um problema muscular. O Hugo Farias, que se recupera de uma lesão no menisco do joelho direito, sofrida no início de fevereiro. Os 2 jogadores, na última quarta-feira, dia 1º de julho, voltaram a treinar no gramado, absolutamente, que ambos acompanhados pela equipe de fisioterapia, mas avançaram em suas recuperações e até o fim dos trabalhos, muito possivelmente, já estarão 100% recuperados para serem opções para o treinador Fernando Diniz. A minha opinião, quanto ao Vitinho e o Hugo Farias terem avançado nas recuperações das suas lesões, é a seguinte: eu sei que muitos de vocês vão me dizer que, na verdade, os 2 jogadores não são reforços, e sim eles ficando de fora, que, na verdade, acaba sendo reforço, mas vamos lá. Vitinho está prestes a completar 1 ano de Corinthians, tem contrato até o final dessa temporada, inclusive já pode assinar um pré-contrato, sair de graça no início do ano que vem. E o Hugo Farias, mesma coisa, tem contrato até o final desse ano. Sinceramente, se de repente aparecer alguma proposta por eles agora na janela de transferências, eu acredito que o Corinthians não vai dificultar as coisas. Mas eu, particularmente, acho muito difícil aparecer alguma coisa, principalmente para o Vitinho, que é um salário altíssimo. Pelo que se fala, o Vitinho ganha mais de R$1 milhão, a não ser que de repente algum clube aceite levar o Vitinho. Eu acho difícil aceitar pagar 50% do salário do jogador. Então, enquanto forem jogadores do Corinthians, temos que torcer para que ambos evoluam o máximo possível e possam colaborar. Ainda mais um Corinthians que não temos expectativas de chegadas de jogadores. Nesse momento estamos com transferban. Então, a realidade nossa hoje é essa: torcer para que o Vitinho e o Hugo Farias evoluam o máximo possível, porque no final das contas, Fernando Diniz vai precisar. E agora vamos falar sobre possibilidade de proposta milionária. Clube europeu pode estar preparando proposta por um dos principais destaques do atual elenco do Corinthians. Essa próxima janela de transferências do futebol europeu deve ser bastante movimentada para os nossos lados, para os lados do nosso timão. Absolutamente que nós temos grandes preocupações com as chances de saídas de jogadores, não somente saída, mas saídas de atletas. E claro, estamos preocupados, e o Fernando Diniz também está preocupado, do risco do Corinthians, de repente,
sofrer um desmanche. Ainda por cima, nós sabemos que a meta da diretoria é vender pelo menos 150 milhões de reais, porque a situação financeira do clube é caótica. O quarto mês, para ser uma ideia, desse ano, o Corinthians fechou com um déficit próximo de 170 milhões de reais. Então, vender é extremamente necessário. E, claro, alguns jogadores acabam sendo aí tratados como os principais possíveis jogadores que podem ser vendidos. Por exemplo, os jovens André, Breno Bidon, tem as questões envolvendo o Yuri Alberto, que fala-se que ainda quer sair, ele disse isso, o goleiro Hugo, Mateuzinho, Guinegão. Então são vários jogadores que podem ser vendidos. E não é que já tem um que o Corinthians pode receber uma proposta em breve. Segundo informações do ESPN, o Atalanta da Itália está monitorando o jovem meio-campista Breno Bidon. Atalanta que vendeu o Ederson, que passou pelo Corinthians em 2020, para o Manchester United, uma negociação ali que fala-se que envolvendo mais de 270 milhões de reais. Então, devido à saída do Ederson, pelas informações, o Atalanta está de olho no Breno Bidon. Ainda não tem nenhuma proposta, mas a equipe italiana está monitorando e que em breve pode fazer uma proposta pelo jogador. Lembrando que a multa rescisória do Breno Bidon para o mercado internacional são 100 milhões de euros, algo próximo a 600 milhões de reais. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Atalanta da Itália fazer uma proposta pelo Bidon é a seguinte. Vamos lá. Para mim, o Bidon, ele é um jogador mais ali de Premier League. Eu acho que o estilo de jogo do Bidon, aquele jogador que fecha espaços, muita boa técnica com a bola nos pés, um jogador que acaba se tornando mesmo um meia construtor de jogadas, tanto é que ele substituiu o Garro por um bom tempo, até a chegada do Diniz, na verdade, era o Bidon o principal armador do Corinthians. Então, para mim, sinceramente, eu vejo o Bidon com uma evolução melhor no futebol inglês, por exemplo, mas sabemos que o Bidon é um jogador que tem capacidade de ocupar qualquer liga do futebol europeu. Bom, vamos lá. O Atalanta vendeu o Ederson, cerca de 270 milhões, vamos colocar assim. E agora, quanto estão dispostos a investir pelo Bidon? 100, 150, 200 milhões? Eu me preocupo, sinceramente, por quanto que o Corinthians vai aceitar vender. Para mim, sinceramente, vender o Bidon por menos de 200 milhões já é algo que eu, particularmente, não aceitaria fazer. Porque se o Atalanta, de repente, levar o Bidon evoluir da maneira que nós acreditamos que ele vai, daqui 2 anos o Bidon será vendido por uns 400 milhões de reais. Sinceramente, essa é uma expectativa que eu tenho. Sabemos as qualidades que o atleta tem. Então, mas é um Corinthians que tem extrema necessidade de vender. Sabemos da fragilidade da atual diretoria, principalmente por ter que vender. De repente vem aquela primeira proposta de 110 milhões, por exemplo. E aí acham que o jogador, ao invés de evoluir, pode regredir. Então, eu particularmente fico preocupado sobre qual será o desfecho dessa situação. Mas, para mim, negócio é negócio de pelo menos, vamos colocar ali 170, 180, 200 milhões. Quando eles têm que pedir 200 milhões para fechar ali por algo na casa de 170, 180 milhões de reais. Para mim, sinceramente, o Bidon é um jogador que terá total capacidade de se tornar a maior venda da história do Corinthians. Eu estou falando para se vender no desespero igual o Corinthians está, mas a minha preocupação é vender ele ali por 110, 115, 120 milhões. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis, que depois da eliminação da sua seleção, a seleção da Holanda na Copa do Mundo, absolutamente que acabou se tornando um dos maiores assuntos entre as possibilidades do retorno dele, renovação de contrato e tudo mais, na verdade, os próximos passos do atacante holandês. Tem informação que garante que o Memphis só vai voltar faltando poucos dias para o término do seu contrato. Vamos lá. O Memphis acabou sendo eliminado, a Holanda acabou sendo eliminada na Copa do Mundo, nas oitavas de final, 16avos. A equipe do Memphis, a Holanda, enfrentou na última segunda-feira, dia 29,
Marrocos, empatou por 1-1 no tempo normal, e a Holanda acabou sendo eliminado nos pênaltis. Um detalhe nessa partida, que o Memphis, que é o jogador com o maior número de gols da história da seleção da Holanda, maior número de assistências, não saiu do banco de reservas. Memphis não foi utilizado na eliminação da sua seleção. Com a eliminação, absolutamente que as atenções se voltaram para o Memphis, envolvendo o nosso Corinthians. O contrato dele vai até o dia 31 de julho, até o último dia desse mês. Então, claro que aí os assuntos se voltaram sobre as negociações envolvendo a permanência do jogador ou não. Informação que o Corinthians fez uma proposta, essa primeira proposta foi recusada. Pelo que se fala, o Corinthians ofereceu um salário na casa de 1.800.000 reais por ele, nada oficial, são informações que chegam, e absolutamente que uma das principais dúvidas no momento é o período, o intervalo que o jogador vai levar para poder retornar ao Corinthians. Quantos dias que o Memphis vai tirar de férias? E aí que muitos assuntos estão surgindo. Vamos lá. Eu recebi informações que o Memphis receberá de férias entre 10 e 15 dias, ou seja, 2 semanas. O jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, trouxe uma informação que o Memphis ficará 25 dias de férias e que, na verdade, ele pediu mais 5. Então, se realmente essa notícia se confirmar, estamos falando de um Memphis que quer ir 30 dias de férias. Isso é praticamente o tempo que ele tem de contrato com o Corinthians. Se ele ficar 25 dias de férias, ele vai retornar ao Corinthians faltando praticamente aí 5, 6 dias para o término do seu contrato. Então, eu acredito que nesse tempo, a partir, e vamos colocar ali daqui uma semana, as negociações deverão intensificar. Eu já falei para vocês que eu acho que o Memphis não vai permanecer no Corinthians mediante aos políticos do clube. Claro, não tem como cravar nada, confirmar nada, e ainda não temos nenhuma informação oficial do clube. Por enquanto, são várias notícias que estão surgindo, mas pelas novas informações que surgiram, o Memphis deverá retornar, faltando poucos dias para o término do seu vínculo com o Timão. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho, que o Memphis vai ficar entre 25 a 30 dias de férias, é a seguinte. Bom, sinceramente, bate com o período que o elenco teve de férias. O elenco do Corinthians ficou 25 dias de férias, mais ou menos, 24, 25 dias. Então, de repente, pode ser o mesmo intervalo que o Memphis vai ter. Aí as coisas acabam batendo. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Para mim, sinceramente, a situação do Memphis tem que ser definida o quanto antes possível. Beleza, foi eliminado da segunda, dá um intervalo ali para o jogador, tem a questão da logística, tem que deixar a última partida, por exemplo, da Holanda foi no México, tem todas as questões da saída da seleção da Holanda e tudo mais. Vamos colocar aí uma semana. Na próxima segunda-feira, por exemplo, o Corinthians já tem que entrar em contato com o Memphis, com seus representantes, e aí vai ter contraproposta, se realmente essa informação do Samir também for a real, que o Memphis recusou a primeira proposta, vai ter contraproposta. A situação precisa ser definida, principalmente para o Fernando Diniz. Fernando Diniz, ele tem que saber se ele precisa fazer um trabalho voltado para um esquema tático pensando no Memphis, porque tem essa, e o Fernando Diniz, ele quer a permanência do Memphis de todas as formas. O Fernando Diniz, ele quer elaborar uma forma, um esquema tático voltado para o Memphis, para benefício do Memphis, assim como ele fez com o Garro, assim como ele vai fazer com o Yuri Alberto. Ele quer potencializar esses jogadores. Então, passa pelo planejamento esportivo. Eu já falei para vocês o que eu acho. Para mim, o Memphis não fica por causa dos políticos que não querem a permanência dele, aqueles que ele com razão criticou após o título da Copa do Brasil, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria que o Memphis ficasse. Claro, o Memphis com um maior tempo em campo, Memphis jogando com uma sequência maior. É assim que eu gostaria que as coisas acontecessem. Então, o retorno do Memphis ao Corinthians tem data marcada? Eu acredito que ainda ali na situação definida, eu acho que não. Vou ser sincero com vocês, eu acredito ali que umas 2 semanas seria suficiente, que são as informações
que mais estão pingando. Agora, 25 dias de férias, sinceramente, para mim, já é o Corinthians se despedindo do jogador. Então, vamos aguardar, ainda não tem nada definido. Volto a dizer, não tem como cravar nada. Vocês sabem que eu não trabalho com isso, estou aqui repassando para vocês as informações que estão chegando e vamos aguardar aí, quem sabe nas próximas horas, próximos dias, a diretoria do Corinthians não acaba se manifestando em relação ao que realmente decidiu fazer com o jogador. Então, no momento, há quem diga, eu recebi informações que entre 10 a 15 dias, agora o Samir trouxe aí 25 dias e que o Memphis pediu mais 5, o que é praticamente o fim do seu contrato. Então, quando na verdade será o retorno do Memphis ao Corinthians, se é que ele realmente vai voltar? Temos que aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!